Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para fazer esse canal sobre ufologia. E já faz tempo que eu tô aqui para fazer esse canal, porque eu não tava aparecendo, tava só fazendo as postagens sem aparecer, né? Não repara que a minha casa tá em obra, tá assim. Então, eu comecei a pesquisar, né, sobre ufologia, foi em 2017. Eu já tinha tido algumas experiências, né? Tive sonhos onde eu via os Greys dentro da minha casa, né? Tinha sonho. E era sonho que parecia muito realista, né? Aí depois eu fui descobrir que às vezes não é sonho, que são como se fosse uma realidade paralela, né? Que eles realmente podem estar ali, né? E a gente acha que é um sonho, a gente lembra como um sonho, mas é como se fosse uma abdução, né? Tem pessoas que têm sonho com os seres e acham que foi um sonho, né? Ah, eu sonhei que eu estava numa floresta e depois eu fui para casa, que eu encontrou os seres, né? Por exemplo. Mas não foi um sonho, você foi abduzido e, e você fica com essa memória, né? Pedaços da memória, como se você tivesse sido um sonho, né? E às vezes apaga totalmente. Às vezes tem abduções, né? Que são contatos que eles são apagados totalmente e você só vai lembrar com regressão, né? Tem gente que consegue fazer sozinho, né? Tem gente que precisa de ajuda e tal. Eu já tinha algumas experiências assim, né? Tô falando assim de mim um pouco, né? Da onde que veio isso. E o que eu tinha certo, né? Que eu sempre percebi que eu tinha é a premonição, né? Premonição. E a incorporação, eu fui entender que era incorporação só com 26, 27 anos. E depois com 30 e poucos anos, 33 anos, que eu fui entender que era incorporação. Porque eu não... Aí já é outro lado da história, né? A minha criação, eu fiquei assim, sem saber o que que era, até uns 26, 27 anos, né? Mas uma das primeiras vezes, assim, que eu incorporei foi, eu tinha uns 9 anos, uns 7, 9 anos, né? E, e eu não sabia o que era, né? Não sabia o que era. E aí depois, com 26 anos, que eu fui entender o que que era, né? E, e eu achava que também que era uma coisa comum para as pessoas em geral. Eu achava que, como tinha isso na minha família, na incorporação, eu achava que era todo mundo. Eu achava que todo mundo incorporava, né? E que todo mundo conhecia. Eu achei que todo mundo conhecia os espíritos, eu achei que todo mundo tinha premonição. Realmente é acessível, né? Para todo mundo é acessível. Mas tem uma variação, né? Que tem uma variação, né? De pessoa para pessoa. E depois que eu fui, né, pesquisar, agora eu tenho, bota aí uns... Eu comecei a pesquisar mais a fundo em 2018, né? Que em 2018 eu tive um contato visual mesmo. E aí dali eu passei a pesquisar
essa relação, né, da ufologia com os seres. O que tem a ver a ufologia com os espíritos, né, com os guias e com os orixás? Porque a gente fala como se fosse separado, mas na verdade não é separado, eles são uma coisa só, né? Sendo que tem os seres, os aliens, né? A gente fala, os extraterrestres, eles podem estar na Terra, né? Eles podem estar debaixo da Terra, eles podem estar nos lugares em cima da Terra que são escondidos dentro d'água, né? E, e os que estão fora, que estão no céu, né? Só que esses que estão no céu, eles, eles não são físicos, né? Porque não tem como eles chegarem até aqui sendo físicos, né? Então, esses que estão fora da Terra, eles não são físicos. Eles não conseguem, né? A gente não consegue sair e eles também não conseguem chegar, né? Quando tem uma nave física, isso é o que eu sei até agora, né? Isso é o que eu sei e que faz sentido. Então, eu tô falando. Eles não conseguem, entendeu? Não conseguem entrar e a gente não consegue sair, entendeu? Então, esses que são de fora, que moram nas estrelas e em outros planetas, eles não conseguem vir para cá, só por um pouco de tempo. Eles conseguem, né, como se fosse um holograma, como se fosse uma visão, entendeu? Ou por sonho, né? Por sonho, por telepatia, eles falam com a pessoa, entendeu? Mas eles não conseguem vir em nave, nada disso. Esses que são físicos, uma pessoa sabe que foi uma abdução física, é porque são seres que estão aqui dentro, né? Os seres que estão aqui dentro, eles são físicos, né? Então, se você sabe que tem essa lembrança, né, de nave física, se você viu nave física ou os seres físicos, né? Então eles são daqui de dentro. E então eu comecei a pesquisar. Eu tive essas experiências, mas eu só fui parar para pesquisar em 2018 porque eu entrei, né? É como se eu tivesse sendo. Eu estava sempre. Nossa, minha vida estava assim uma confusão, né? E eu fiquei pensativa, falei, nossa, mas por que tá essa confusão, né? Coisa como se fosse assim, você tenta fugir de uma coisa e aquela coisa tá sempre te perseguindo, né? E eu acho que quando a gente passa por essas coisas, a gente acaba questionando mais quem não passa. Porque quem não passa, quem tá vivendo bem, a pessoa não tem uma preocupação de saber onde é que a pessoa tá, né? Porque tá tudo bem, então ela vai vivendo, né? Vai fazendo as coisas e tá bem, tá feliz, né? Então a pessoa não fica querendo saber onde é que ela tá, que mundo que é esse, por que tá acontecendo isso, né? Ainda mais para mim, tendo premonição e tendo sonho, né? Então eu falei, não, vou pesquisar, porque eu tenho que sair desses encontros, né? Como se eu estivesse sempre encontrando com pessoas que iam contra mim. Então eu falei, tem uma coisa. E quando foi em 2017 que começou a ter mais uma onda da luz, né? Dos seres da luz e das pessoas passando essa informação da ufologia, eu fui procurar saber. Tinha muita gente falando que era o fim do mundo, não sei o que, né? Para você ter uma ideia assim, quando foi em 2002, né, que caiu ou 2012, não sei se foi 2002 ou se foi 2012 que caiu as Torres Gêmeas. Aí eu olhei, né,
pra TV, e acho que não era aquela TV, né, quadradinha, quadrada, e eu passei assim e falei, isso aí é fingido, isso aí é mentira. Mas eu ainda não tinha minha filha, e eu ainda, eu nem falava com ninguém sobre os seres, né, sobre existir seres, existir realidades paralelas, dimensional, elite, sei lá o que, eu não sabia nada. Eu só tava, eu ia pro meu trabalho, que era de recepção, e voltava e morava com meus pais, e eu só olhei para aquela tela ali e achei que, falei para eles assim, né, pô, isso aqui não é verdade, isso aqui é uma mentira. E ficou assim, né, eu falei assim, não tem avião, aí não tem avião. E ficou só uma memória, né? Pra mim ficou só uma memória, pra eles, não sei, acho que não ficou nada, porque não fez sentido, só foi fazer sentido lá para depois de 2017, 18, que começou a, a ter muita, começou a ter muita divulgação, né, de que o mundo ia acabar. Por algumas pessoas dizem que o mundo estava acabando, de novo, né, estava acabando de novo. E aí eu fui entrar nesses grupos, né, porque eu fiquei com essa curiosidade e eu tava começando a ter sonho de novo. Tava começando a ter sonho. É, conheci algumas pessoas, né, que estavam reclamando, inclusive eu, porque minha filha passou muito mal com uma vacina. Então, conheci outras pessoas que também perderam, né, o filho, alguma coisa assim. Aí, conheci mais pessoas que estavam falando sobre isso e que estavam falando sobre ter elite, sobre ter maçom, sobre ter um monte de coisa que eu não sabia o que era. Isso em 2017, né? E aí eu falei, pô, o que é isso, né? Porque quando ela tomou, né, ela passou muito mal. E quando eu fui reclamar disso na internet, apareceram outras pessoas na época, né? 2013, 2014, muitas pessoas reclamando também de morte, né? De óbito, de passar mal, de alergia que não tinha antes, passou a ter depois, né? E isso aí, você começa a buscar sobre isso aí e então eu comecei a pesquisar mais, né, sobre esses temas, elite e tudo mais. Então, o que acontece? Eu continuei pesquisando 2017, 2018 e fui pegando isso. E parece que nesse ano aí eu tive um sonho, né? Tive um sonho com um leão, com os números, e como se eles dissessem que ia ter uma revolução. Quer dizer, eles disseram isso, né? Que ia ter uma revolução. E aí eu comecei a entrar nesses grupos que eu falei, pô, faz muito tempo que eu não tenho sonho, faz muito tempo que eu nem tava só na vida material, né? Sem querer entender aonde que a gente vive, né? E da onde que veio esse mundo. A gente está num mundo que veio da onde, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar isso de novo. Comecei a entrar nos grupos, comecei a pesquisar de novo. E fui ficando bem curiosa, né, com muitas coisas. Por exemplo, assim, principalmente, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente é saber de onde que vem a Bíblia, né? Que a Bíblia vem tem uma parte muito grande que vem do livro dos mortos,
egípcios, e do Enuma Elish, que é um livro sumério, que deve ter uns 15 mil anos, talvez 20 mil anos, e ele é igualzinho, né? Ele é igual, e as mesmas histórias, só que muda o nome, vai mudando o nome, e vai mudando um pouco também a história. Eles vão, cada vez que é escrito, parece que eles vão tirando a importância da mulher, né? A importância da mulher na história, né? E são coisas, são pedaços bem importantes, entendeu? Que tem sentido espiritual, de energia, entendeu? Então, cada vez que ele é escrito, vai mudando alguma coisa, né? Cada vez que ele é reescrito, vai mudando alguma coisa, muda o nome, muda um pouquinho das histórias, né? Mas, e tem uma conexão com os seres, entendeu? Então, os guias têm uma conexão com os seres, né? Que tem conexão com a Bíblia, que tem conexão com o Livro dos Mortos, que tem... E por que que essa ligação foi tirada? Ficou uma coisa assim, bem básica, né? Ficou assim, um conhecimento muito pouco, ficou pouco. Não tem resposta suficiente, né? E o que acontece? E aí tá. Aí o tempo já passou. Isso foi 2017, né? Eu comecei a pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, em 2018, né? Eu, quando eu comecei a pesquisar, começou também a vir uma onda. Sempre que eu começo a pesquisar, o que eu dou início, né? Que eu vou fazer que eu vou falar sobre isso, que eu vou pesquisar sobre isso. Parece que vem uma coisa que através assim, né, de situações e pessoas para que isso não aconteça, entende? E, e até eu pesquisei até sobre isso também, porque parece que é uma coincidência, né? Mas tem pessoas que gostam de ufologia e tem ufólogos que falam isso, que a pessoa vai começar a pesquisar sobre isso, ou tentar falar sobre isso, né? Escrever, gravar um vídeo, alguma coisa, e vem um monte de coisa, como se fosse um monte de coincidência, sabe? Tipo, uma pessoa que você não vê há um tempão, só que essa pessoa vem porque tem que, tem que causar uma briga ali, entendeu? Naquele momento. No momento que você sentou, que você, pô, agora eu vou pesquisar sobre isso aqui. Entende? E um dos motivos que isso acontece é porque a gente gera chi. A gente gera chi, né? E, e nessa pesquisa toda aí, né, junto com canalização, o que eu percebi? Percebi que a gente dá valor pro dinheiro, com razão, né? Mas que para eles, né, e para pessoas que são mais observadores, o principal é o chi, que é a energia vital, entendeu? Que também é chamado de axé, né? Entendeu? Então, o axé, que é o chi, que o Hélio Couto fala com o nome de chi, né? Na Umbanda, no Candomblé, fala como axé, né? E no evangélico, no cristão, fala como força, entendeu? Como energia, para quem é espiritual, né? Para quem é espiritualista, assim, fala energia, entendeu? Então isso tem muito valor, principalmente para quem criou a gente, entendeu? Não tem tanto valor para elite, né? Para eles, né? Para essas pessoas. O principal é o dinheiro, né? Porque com o dinheiro eles vão conseguir fazer procedimentos de viver mais tempo, vão conseguir comprar os desejos, né? Com dinheiro. Então a população, vamos dizer assim, a maioria, 90% das pessoas não pode ter acesso mais a esses livros, às iniciações, porque o ser humano,
ele é diferente do bicho. O bicho, ele tem um eu, né? E ele não tem ali uma maldade, ele não tem maldade, não tem bondade, ele tem um eu, e tem uma essência. Agora, o ser humano, ele foi criado parecendo com os seres que têm uma aparência humana, né? E os bichos foram criados com, parecendo com esses seres que têm uma aparência de animal e tem uma essência de animal. Então, tem dois grupos, né, principais, assim, que são bem diferentes. Então, o ser humano, ele foi feito, e foi feito como se fosse com uma bula, né, como se fosse com um manual, entendeu? Porque sem esse manual, a maioria não funciona direito, vamos dizer assim, entendeu? Então, as iniciações que tinham lá no Egito e tal, elas são iniciações que eram para isso, né? Porque cada Deus, cada ser, né, que tem lá no que tem os deuses, não é só uma história, eles são seres que vivem, né, ou vivem na Terra, ou eles vivem nas estrelas e nos planetas, né? E as iniciações, as pessoas cultuavam porque eles fazem a iniciação da pessoa, entendeu? Eles fazem um humano desenvolver essa parte da percepção, entendeu? Só tem um Deus, que é o Sete, e ele não tem iniciação. Por quê? Porque ele é da alma. E a alma está ligada com a criação dos bichos. Então a alma está ligada com a criação dos bichos e não precisa de iniciação nenhuma, porque ele já vem com o ego, né? Já vem com o ego, já vem com tudo moldado, entendeu? Porque ele é uma iniciação única. E essa iniciação única ficou, porque eles não conseguem nem tirar, né? Se pudesse, eles também tiravam. E, aliás, tem pessoas que não querem nem essa iniciação, né? Que é uma iniciação da tua alma. E se eles pudessem tirar essa, eles também tiravam. Que é para a pessoa não ter iniciação nenhuma, entendeu? Não ter iniciação nenhuma. Se a pessoa ficar sem iniciação nenhuma, ela fica só no material, né? Fica só no corpo, fica só na cabeça. Fica uma coisa só material. Não tem percepção espiritual, não tem percepção dos outros seres que estão, não tem. O ser humano, ele foi feito, e foi feito com um manualzinho, foi feito com essas iniciações. Por isso que tem as iniciações. Só que aí começaram a dizer que é ruim, que não sei o que. Um começou a entrar em briga com o outro, mas para quem está no poder, isso é bom, por quê? Porque, é, porque fica só aquelas pessoas que têm iniciação de alma mesmo, que aceitam, né? Aí tem agora o pessoal que tem os outros que vão, né, pelo politeísmo e vão para outros deuses e conseguem fazer colocar mais informação aqui embaixo. Porque cada um deles vai trazendo uma informação, entendeu? É assim, cada ser humano tem a sua iniciação. Tem gente que tem a iniciação para o Sete, que é um Deus único. Ele não aceita que você é, que você vai fazer iniciação para outros deuses, entendeu? Para outros. Quem são os deuses? São os seres que estão lá, que estão nos planetas, entendeu? Ou nas estrelas. Então, esse Deus, que é o Sete, né, que parece, que indica que eles vivem na constelação de Sírios, entendeu? Então, eles se manifestam aqui nas pessoas que têm essa ligação com Sírios, né, que parece que é o número 7, e que tem ligação com um Deus chamado Sete. E aí, como ele tem muita coisa para passar, né, como ele tem muita coisa para ensinar para quem é iniciado no Sete,
ele não aceita outros, e também pela personalidade, pelo jeito que esses seres são, eles não aceitam outros. Eles têm um tempo, né, que é também aquele tempo de 40 anos, que está na Bíblia, que estava no livro dos mortos e que foi parar na Bíblia. Então, as pessoas iniciadas por Deus Sete, elas não deveriam ter outros deuses. Por isso que na Bíblia fala isso. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem essa grande parte que é copiada do livro dos mortos, que lá dentro tem a parte que é pro Deus Sete. E o Deus Sete, né, que vive, que esses seres, o Deus Sete, na verdade, são vários deuses que estão lá em Sírios, que a gente fala como se fosse um só. Mas não é um só, são vários, né, seres que estão lá, né? E o que esses seres fazem? Eles vão, escolhem, né? Eles têm uma afinidade, ou então eles escolhem pessoas aqui, né? E eles vão iniciar, entendeu? Esse ensinamento para essa pessoa. Então, se a pessoa é iniciada no Deus Sete, que são os seres que estão lá em Sírios, eles vão, né, dizer que pelo menos por 40 anos a pessoa está iniciada naquele, né, para eles, entendeu? E aí quando vai traduzindo isso para o livro dos mortos, já vem de um jeito. E aí quando depois pega o livro dos mortos e vira a Bíblia, aí já vai, cada vez que escreve, vai ficando um pouquinho diferente. Então, tudo isso tem ligação, né? Tudo isso tem ligação. Os guias, né? Os guias da Umbanda. A Umbanda veio do Egito, que é Ubanda, que é uma banda, que são os seres que fazem as iniciações. Eu entendi assim, que é a Umbanda. Se você procurar a raiz da Umbanda, ela tá no Egito. Não sei como chegou aqui, se é coincidência, se é evidência, se é incorporação, não sei. Eu sei que a raiz da Umbanda está no Egito. E é tudo igual, os deuses da Umbanda. Quer dizer, a Umbanda, ela é muito recente, né? De Niterói, no Rio de Janeiro, 1980, 1800, né? 1800 ou 1940, uma coisa assim. Entre 1800 e 1900, que é muito recente, o que eu estou falando do Egito, da Suméria, eu estou falando de 15 mil anos, 20 mil anos, né? E mais, né? E mais atrás. Então a Umbanda, ela veio da. A Umbanda veio do Niterói, né? É muito, muito recente. Aí tá bom. Mas a Umbanda, ela veio pegando um pouquinho de cada coisa, entendeu? Ela pegou da Jurema, ela pegou do Catimbó, ela pegou do cristianismo, né? E ela pegou do candomblé. Então a Umbanda é praticamente um candomblé que não deveria ter a morte dos bichos, né? Tem uma tendência maior pro lado da direita, inclusive na própria descrição da Umbanda, eles sempre estão falando sobre a direita mais do que sobre os guias da esquerda. O que não é bom. Por quê? Porque é o contrário, né? Até onde eu sei, né? Os orixás da esquerda, eles fazem a comunicação. Então, essa Umbanda de Niterói, né? Que se espalha bastante, ela tem alguma coisa aí que não tá batendo, que não bate, né? E aí você vai lá uma vez, vai lá outra vez, vai, nunca
nunca funciona. Por quê? Porque o caminho, né, são os guias da esquerda, que são os Exus, que são as pombagiras, Ogum, eles estão na esquerda. Tanto que, né, uma pessoa vai incorporar. Se ela fizer uma incorporação para a esquerda, então é um guia desses, é um guia que está na esquerda. Se ela fizer para a direita, isso é o que eu sei, né? Também não sou mãe de santo. Até hoje eu não sou, até hoje. Até o dia de hoje eu não sou. Então, o que eu sei, assim, né, de experiência é isso, entendeu? E, você nunca vai conseguir, por exemplo, a Umbanda, ela vai te passar conhecimento teórico, entendeu? Mas na prática, né, de mudança de caminho, mudança da vida, não sei o quê, você só faz isso cultuando também a esquerda. E, se não me engano, lá na Umbanda, lá, eles dão sempre preferência para a direita. E a direita, na verdade, com a, ela ficou com a teoria, né? A direita ficou assim, a direita, os seres da direita, eles ficaram não com o caminho, mas eles ficaram que tem que ter a força, né? A esquerda tem a força, né? Para abrir o caminho, ou para mudar o caminho, entendeu? E a direita, ela ficou mais com as ideias, entendeu? Com o ideal. A pessoa tem aquele ideal, fica, né? Mas não, a direita não tem os guias que estão mais na Terra, entendeu? E esses guias todos, eles também têm ligação com os seres da, né, com o que a gente chama de alien. A gente chama de alien, a gente não sabe. Mas eles têm os que ficam na Terra, né, que tem mais ligação com a Terra. Tem os seres que estão mais para as estrelas, entendeu? Mas eles incorporam as pessoas. Só não vai incorporar quem tiver o caminho do sete. Por isso que o caminho do sete, que foi o que ficou na Bíblia, né? Ele tem pessoas que não são desse caminho. Tem pessoas que não são desse caminho. E elas vão para esse caminho. Só que na verdade tem outro ser para fazer o desenvolvimento. Entendeu? Então, por exemplo, pode ser um ser de outra estrela, né, de outro planeta. Ou pode ser um, um ser da Terra, né, que a gente tem os que vivem na Terra, que estão mais próximos da Terra, né, principalmente Exu, principalmente as bruxas, né, Nanã, que é da natureza também, Oxóssi. Também tem os seres que são mais da terra ou das águas, entendeu? Mas também eles estão também nas estrelas. Então, a maioria das pessoas tem um ser, entendeu? Que ele vai fazer essa iniciação na pessoa. E aí, se ele não faz, se não tem essa comunicação, porque ou a pessoa não, não faz, né? Só que o que acontece? Ele vai acabar fazendo, ele vai acabar fazendo. Só que o que eu tô falando é assim, essa informação, ela não tá em lugar, não tá, assim, não tem onde você buscar isso. Parece que é sempre apagado, escondido, entendeu? Apagado, escondido. Não sei se vocês viram Lost, se vocês viram, né? Da minha época, o seriado Lost. Eu fiquei 6 anos vendo Lost. Quando acabou o último episódio, aí eu falei assim, eu tô 6 anos vendo isso. Então a gente é muito manipulável, né? O ser humano ele é muito manipulável. E
E às vezes, mas isso acaba escapando, né, deles, porque tem pessoas que têm desconfiança, tem pessoas que têm o sonho, né, ou tem pessoas que passam por um tipo de problema aqui, né, de injustiça, de alguma coisa, ver um ser, ver algum, e fala, por isso, né? E começa a questionar tudo isso, onde a gente está, quem criou a gente. E essas respostas, assim, tipo, muito simples, né? Ah, foi Deus que fez assim, mas Deus da onde? Deus de quê? Como é que é? Como é que é isso? E aí só vai encontrar essa resposta na ufologia. Na ufologia vai encontrar resposta, entendeu? A ufologia faz a conexão com tudo isso, com a gente, né? Que está encarnado, com os guias, com os seres, né? E, mas também ao mesmo tempo é escondido. Por quê? Porque se a gente ficar igual o Lost, né? Que a gente está lá perdido num mundo que é bonito, que é igual o Lost. O Lost é uma ilha, tá todo mundo cai lá. Que nem a gente nasce. A gente nasce e a gente tá aqui. A gente caiu aqui. E a gente começa, pô, onde é que eu tô? E aí você começa a buscar, você vai na igreja, você vai no espiritismo, tu vai na Umbanda, tu vai em vários lugares para conseguir descobrir onde é que você tá. E aí você começa a ver os números, e os números estão em tudo quanto é lugar, igual o Lost. O Lost é baseado na gente mesmo, né? A maioria dos filmes e das séries é copiando o que a gente passa aqui. Não é uma coisa longe da gente. Só que a gente é manipulado, né, geneticamente para não ver os seres. A gente foi manipulado para não ouvir eles, para não ver, para não ter contato, né? E eu acho, né, eu vejo assim que se não tivesse contato, se a gente não souber, né, dessas coisas e mais coisas ainda que tem, se a gente não souber, a gente fica numa busca. Você vê que às vezes a gente tem assim, por 40 anos, 60, 80, ainda está tentando entender aonde que a gente está, entendeu? Por que que acontece uma briga, por que que as coisas acontecem assim. A pessoa está com 60 anos e ainda não tem certeza se existe reencarnação. Não existe essa dúvida, né, do que tem dentro do ser humano. O ser humano tem alma, o ser humano tem consciência, o ser humano tem a parte física, que é a cabeça, que é o cérebro, né? Se você desconectar de tudo, desconectar da alma, desconectar da consciência e do espírito, você fica só no corpo, fica só na matéria. E ainda tem o espírito, né, que chamam de eu superior, que não está aqui. Mas já descobrindo muita coisa, a gente já descobriu muita coisa. Mesmo escondendo, a gente vai redescobrindo, né? Mesmo escondendo, a gente vai redescobrindo. E aí quando a gente começa a redescobrir, o que acontece? Eles já sabem, né? Porque essa briga que tem aqui embaixo, para as pessoas viverem melhor, também tem lá em cima. Que também tem ser que liga pra gente e tem ser que não liga, entendeu? Então a gente vai redescobrindo. Aí quando a gente chega mais ou menos assim, num tempo que a gente está começando a descobrir muita coisa, eles têm que diminuir as pessoas que existem. Por quê? Por quê? Porque eles não querem que tenha conhecimento, não quer que a pessoa tenha, que a pessoa viva assim, com resposta. Bem, como é que ele vai te vender? Como é que eles vão vender um sonho? Se você já viver bem, se você já viver tranquilo, como é que eles vão te vender alguma coisa? Eles só podem vender uma coisa que você não tem, né? Então,
vender um sonho, vender, se você tiver isso aqui, você vai ficar mais feliz. Se você for para tal lugar, você vai ficar mais feliz. Se você tiver um carro tal, você vai ficar mais feliz. Vai ficar. Mas isso aí é uma parte verdadeira, né? Que a gente tem conforto. Mas existem outras perguntas que não são respondidas. E essas perguntas, né, que não são respondidas, não saber a nossa origem, não saber onde a gente está, isso causa uma sensação de estar sempre buscando alguma coisa, né? Então, para quem tem que vender, é bom. Para eles é bom, porque você vai estar sempre buscando alguma coisa, então você vai estar indo em algum lugar para buscar isso. E geralmente você vai buscar no seu ego, entendeu? Você vai buscar na roupa, você vai buscar na sua aparência, você vai buscar em coisas. Porque você acha que o que está faltando é uma coisa em você. Porque você, pô, tem a Bíblia, tem Espiritismo, já tem resposta. Mas não tem resposta, porque lá não está escrito as respostas totalmente, entendeu? Não está escrito. E aí, só que você já pega aquilo ali e fala que tem todas as respostas. Mas no fundo você sabe que não tem. Você sabe que não tem, que está faltando alguma coisa. E você está sempre naquele negócio de estar buscando. Para eles é ótimo, para elite, né? Que são pessoas que querem vender, que querem poder. Para eles é bom. E para os seres que se alimentam, porque eles não morrem, né? Os seres não morrem. Então, para eles não morrerem, eles precisam que a gente morra, que os seres humanos reencarnem e morram. Por quê? Porque durante a vida você vai gerar o Oxi, que é o axé. E quando você morrer, também vai liberar o axé e vai liberar o Xi também. E eles vão se alimentar disso, porque existe uma conexão da Terra com o lado de fora, entendeu? E nas histórias ficou escrito assim que o humano trabalha pelo ouro, entendeu? Mas que o humano foi criado para tirar o ouro, mas eles não são físicos, entendeu? Porque essa viagem deles é só elétrica, é só dimensional, não é física, entendeu? Porque aqui é um mundo criado, uma simulação criada por eles, tá? Então, eles não têm como entrar. Como se você criou um jogo, né? Criou um GTA, alguma coisa. Você não consegue entrar do jeito que você é. Você não consegue entrar no jogo. Você só consegue se comunicar. Então, eles com a gente é a mesma coisa. Eles estão lá fora, a gente está dentro dessa simulação, que é muito bem feita, né? Mas ela funciona igual um computador, que vai gerando energia. A nossa organização aqui embaixo, ela é igual um computador, uma placa de computador. E nós somos como se a gente fosse os impulsos, entendeu? E esses impulsos vão gerando energia para quem está fora, entendeu? Só que eles que estão lá fora não morrem. Para eles não morrerem, eles precisam sempre de mais energia. Então, dos problemas é que se o ser humano viver bem, ele não gera tanta energia. Se tiver catástrofe, se tiver guerra, se tiver discórdia, se tiver conflito, se tiver coisas conturbadas, gera mais energia. Mas não é uma energia boa, mas eles querem mais energia. E aí lá fora, os seres ficam brigando. Por quê? Porque tem uns que falam, não, pô, você vai causar um caos lá naquele mundo lá, naquela simulação lá deles, dos humanos. Vocês vão criar um caos, vocês vão criar um monte de coisa que não existe, né? Como? Eles falam com a elite. Eles falam com várias pessoas. E eles falam também com a elite, né?
e eles podem falar diretamente, ou eles podem induzir a eles fazerem essas coisas, né? E sumir com os livros, sumir com o conhecimento, apagar o conhecimento. Se esse conhecimento chegar em muitas pessoas, eles têm que começar a planejar a diminuição. Aí eles vão botar na cabeça deles o quê? A gente tem que diminuir as pessoas porque tá ficando com muita gente, isso não é bom pro planeta. Eles inventam uma desculpa lá dentro da cabeça do pessoal que tá no governo, na elite, né? Uma ideia falsa que fica ali e o cara pensa que a ideia é dele e não é dele, eles estão influenciando. E aí eles começam a botar isso em prática, entendeu? E, e aí vem um outro motivo também, que a alma, né? A alma, ou melhor, o espírito, né? A alma e o espírito, eles conseguem carregar tudo que acontece. A consciência, eu acho que não. A consciência, não. Porque a consciência, ela nasce, né? Quando você nasce aqui, aí você cria uma consciência. Mas o espírito e a alma parece que conseguem carregar as informações, entendeu? Das suas vidas passadas. Por isso que quando você faz regressão ou meditação, você consegue acessar, porque todas as informações, tudo que acontece, vai ficando marcado na alma e vai ficando marcado no espírito, né? E não tem como esconder, não tem como esconder. Por isso que a gente também, inconscientemente, a gente brinca com isso, né? Com Big Brother, com assistir a pessoa, não sei o quê, porque tudo que eu passo fica na minha alma, fica no meu espírito. E tem pessoas que são esponja, né? Elas conseguem perceber o outro, conseguem até acessar o que o outro já passou em outra vida. Então nada fica escondido, né? Nada fica escondido. Nem da gente. Às vezes a gente esconde da gente, né? Mas existem pessoas que são sensíveis, que conseguem perceber. E, e fica. Não existe nada que apague. Né? Então isso aí também é mais um motivo para eles sabem disso, né? Então, reencarnação é uma coisa que eles tentam tirar totalmente de tema, de informação, porque se você entender que existe a reencarnação, que a reencarnação não é linear, um, outro, outro assunto, a reencarnação não é linear. Isso quer dizer que você pode reencarnar em outro tempo, mais para frente ou mais para trás, né? E geralmente tem os seres também que organizam isso. Mas tem muita gente que consegue passar isso, né? Consegue bular, né? Porque existem almas e existem espíritos de várias formas, né? Que nem eu estava falando no começo. Tem pessoas que têm um jeito do Deus Sete, tem pessoas que têm um jeito do Deus, do Oxalá, do Exu. Cada pessoa tem a sua característica, entendeu? Por quê? Porque eles vão formando as personalidades, entendeu? E isso vai ficando impresso na tua alma, vai ficando impresso no teu espírito, entendeu? Então, quando vai chegando assim num tempo que, né, de revelação, né, que é o tempo de revelação, e eles fazem isso, eles pegam e, e começam a tentar eliminar, né, eliminar, por quê? Porque para não ficar gravado. Então, vamos supor que a gente vai conseguir, né, a gente vai falar mais sobre isso, já tem muita informação sobre isso, né, por aí. E, a gente já teve uma pandemia, né? Aí agora vem umas outras notícias, né, de eliminação de pessoas. E isso tem motivo, né? Eles recebem essas ordens desses seres
Porque os seres sabem que se o ser humano tiver muito conhecimento, ele não vai fabricar tanto chi, entendeu? Porque assim, nascer e morrer, você, você se esquece das coisas, né? Nascer e morrer, você se esquece e renasce sempre sem saber. E eles, como eles não nascem mais, né? E não morrem, eles, eles conseguem manter o poder, né? Conseguem manter o poder espiritual, conseguem manter o poder dos governos aqui, porque eles estão muito na frente. Se eles não morrem, eles conseguem acumular conhecimento, conseguem, inclusive, mapear as almas, né, daqueles que encarnam e que desencarnam, né? Conseguem conhecer as pessoas, né, de fora para dentro. E a gente que está aqui, a gente não, a gente tem que lidar com a sobrevivência, né? Você nasce, você tem que lidar com a sobrevivência e aí depois você tenta arrumar um jeito, um tempo, né, para conhecer sobre esses assuntos. E aí você já vai estar com 30, 40, 50, 60, 70. E eles também diminuíram, né? Diminuíram o nosso tempo. Então, quando você está com 80, 90, e eles diminuíram, né, para mais ou menos isso aí, até 100, né, no máximo. E não tem muita resposta, né? As pessoas não têm. Até acabam desistindo de procurar, né? Porque quando você nasce, você já tem que sobreviver. E isso também, né? Você colocar as pessoas no modo de sobrevivência também, você cria uma massa de pessoas que estão escravizadas materialmente e espiritualmente, porque é, o, lado, o lado espiritual tem que ter as respostas, tem que ter as iniciações, né? Você tem que entender, assim, de que você é feito. Você é feito de consciência, você é feito de alma, você é feito de espírito. Mas aí, às vezes, você demora 30 anos, você demora 50 anos para descobrir o começo disso, que isso é o básico, né? Isso é o básico que a gente demora um tempão para relembrar, né? Para relembrar e para conseguir tempo para buscar isso. Então, tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa escondida. Uma das formas, né, que a gente podia se equiparar a ele, né? Quem criou a gente aqui, é a gente buscar uma forma de não morrer. Porque se a gente não buscar, se a gente, pelo menos algumas pessoas, não morressem, né, a gente ia conseguir que pelo menos essas pessoas fossem guardando essas informações, né, e para outros humanos consultar, né, ou se todos os humanos pudessem não morrer e escolher o dia, né, conseguir para dar tempo de compreender onde que está vivendo, que mundo é esse aqui, quem foi que criou, como é que é a reencarnação, quem são os deuses, quem é Sete, quem é Órion, quem é o Osíris, quem é, né? Porque fica como se fosse historinha, assim, né? Histórias, são histórias, mas não são histórias. Eles são reais, eles estão fora daqui e eles são reais, são grupos, né? De seres. E, e é muita coisa, né? Muita informação. E é isso.